Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender como usar o there is e there are no presente, no passado e no futuro. E para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela do meu computador. Vamos lá? Hoje a gente vai começar falando do there is e there are. É importante salientar que a gente não vai falar do there is e there are somente no contexto do presente, como eles estão aqui. A gente vai falar também do passado e do futuro. Mas eu gostaria de começar falando sobre o presente com vocês e as situações nas quais a gente vai conseguir usar esses dois verbos. O que vai acontecer aqui, pessoal? O there is e there are são verbos que vão ser usados para a gente fazer a descrição de coisas. Então, eu vou começar aqui num contexto no qual eu vou descrever o cômodo em que eu estou. Então, there is a desk in my room. Essa frase, pessoal, tem o sentido de há uma escrivaninha no meu quarto ou tem uma escrivaninha no meu quarto. Eu vou colocar essas duas traduções aqui e quero explicar uma coisa para vocês a partir disso. Porque o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente está usando o verbo there is para fazer a descrição de algo que tem no quarto, algo que há no quarto. Esse verbo there is, ele vai ser usado para isso, para descrever a existência de alguma coisa em algum lugar. Em português, pessoal, esse verbo que a gente usa para descrever a existência de alguma coisa é representado pelo a. Só que em português, a gente também consegue usar o verbo tem, o verbo ter, no caso, né? Em inglês, o verbo ter é o verbo have, porém, pessoal, em inglês, o verbo have, ele não vai ter a mesma função do que em português. Então, em português, eu poderia perfeitamente dizer tem uma escrivaninha no meu quarto, com o sentido de haver, de existência, né? Então, há uma escrivaninha no meu quarto. Em inglês, o verbo have não vai servir a esse propósito. Então, o verbo have, ele vai aparecer em inglês somente com o sentido de possuir alguma coisa. A gente também tem o verbo have como um auxiliar em inglês, mas não é essa situação que eu quero trazer aqui agora para vocês. Eu quero trabalhar com there is e there are e explicar por que a gente não poderia construir essa frase aqui usando o have, por exemplo. Então, esse é um erro bastante comum que eu observo nos meus alunos, quando eles vão fazer a descrição de alguma coisa e ao invés de utilizar o there is e there are, eles utilizam o have ou o has para fazer essa descrição. Então é bastante comum eu ver frases como essa aqui, por exemplo, have a desk in my room or has a desk in my room. Aqui, embora eu esteja colocando o exemplo tanto com have quanto com has, não importa, pessoal, porque ambos os exemplos estão errados. Então a gente não vai usar o verbo have para descrever a existência de nada. O verbo have, ele vai servir somente com o sentido de ter ou então como um auxiliar que eu não vou tratar isso aqui hoje, combinado? Então, para a gente falar sobre a existência de coisas, a gente vai usar o there is e o there are, ok? Embora a gente possa traduzir como tem, em inglês a gente não vai usar dessa forma. Então, bom, eu quero voltar aqui no exemplo que eu coloquei, o there is a desk in my room. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui em cima que a gente tem tanto there is quanto there are. Qual que é a diferença de um e outro? Bem, there is a desk. Esse desk aqui, essa palavra desk, o que vocês acham? Essa palavra tá no plural ou no singular? Bom, se vocês tiverem respondido no singular, tá correto. There is a desk. Desk é uma palavra que está aqui no singular. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar o there is quando a gente tiver uma palavra no singular. E a gente vai usar o there are quando a gente tiver uma palavra no plural. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui, continuando nesse contexto de fazer a descrição do meu quarto. Então, there is a bed in my room. Ok? There is a bed in my room. There is a desk in my room. Claro que aqui eu estou colocando frases. A gente não precisa fazer a repetição da palavra in my room, ok? Aqui é só para vocês verem como que ficaria a construção com esse there is. Então, there is a bed in my room, there is a desk in my room, there is a wardrobe in my room, como tem um guarda-roupa no meu quarto. Então, como vocês podem observar, todos os nomes que eu estou colocando aqui são nomes que estão no singular. Agora, eu quero usar exemplos para o there are. Então, por exemplo, there are two chairs in my room. Então, tem duas cadeiras no meu quarto.
Então aqui, agora sim a gente vai ter uma coisa no plural, que no caso são as two chairs, as duas cadeiras. Uma coisa bastante importante, pessoal, eu não sei se vocês observaram, mas aqui nas frases em que eu tô colocando o there is a desk in my room, there is a bed in my room, eu tenho algo em comum em todas essas frases, que é a presença desse a. Não é o foco dessa aula falar sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada com vocês. Então, esse a, pessoal, representa um ou uma em inglês. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de artigo indefinido e ele pode surgir na frente de um substantivo, como é o caso aqui. Então, primeiro eu tenho a, depois eu vou ter o nosso substantivo, a nossa coisa aqui do lado. Que coisa? A escrivaninha, a cama, o guarda-roupa. Então, se eu for traduzir isso aqui ao pé da letra, eu poderia traduzir como há uma escrivaninha no meu quarto, ou tem uma escrivaninha no meu quarto. Como eu falei anteriormente, a gente pode traduzir o verbo there is como tem, porque em português o verbo ter serve a esse propósito, a fazer descrição de existência de coisas, mas em inglês isso não é possível, ok? Então, bom, a grosso modo falando, a diferença do there is e do there are é que there is a gente vai usar quando a gente tem um singular e o there are a gente vai usar quando tem plural, ok? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Bom, quero que vocês pensem no contexto de questions agora. Quando a gente tem perguntas, essa estrutura vai mudar um pouquinho. Então, se antes a gente dizia there is a desk in my room, para transformar isso aqui numa pergunta vai ficar um pouco diferente agora. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente vai fazer uma pergunta usando o verbo to be, a gente vai colocar o verbo to be, a primeira coisa que vai aparecer na nossa frase. Não é o foco da aula falar sobre o verbo to be, mas eu preciso dar essa pincelada para que vocês entendam a mudança que vai acontecer nessa frase aqui. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo, there is a desk in my room, e agora eu vou transformar em uma sentença interrogativa. Então, o que vai acontecer? O is está sendo a segunda coisa que aparece na frase. Observam aqui, primeira coisa que a gente tem é o there, segunda coisa is. Então, para transformar isso aqui numa interrogação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar o is de posição, então a gente vai colocar o is lá no início da frase. Então, is there a desk in my room? Ok? A gente vai fazer essa mesma coisa, essa mesma mudança em todas as outras frases. Então, se aqui no segundo caso eu tenho there is a bed in my room, se eu quiser transformar isso numa question, então, is there a bed in my room? Is there a wardrobe in my room? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer, pessoal. Vamos pegar o verbo to be e colocar lá no início da frase. Não importa se a frase é uma frase que a gente tem um substantivo no singular ou no plural. Isso vai servir nos dois casos, ok? Então, aqui no segundo caso, eu tenho there are two chairs in my room. Agora eu quero fazer isso aqui se transformar numa pergunta. Então, eu poderia dizer are there two chairs in my room? Ok? Ficaria basicamente dessa forma, pessoal. Agora, vamos pensar que a gente vai transformar essas frases, essas primeiras frases aqui que eu coloquei, em frases negativas. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu quiser transformar there is a desk in my room, a gente vai precisar adicionar uma palavra. Então, quando a gente está falando do verbo to be, quando a gente quer transformar essa frase ou esse verbo em um verbo negativo, a gente precisa da adição de uma palavra. E que palavra é essa? A palavra not. Então, por exemplo, para transformar a primeira frase numa negativa, a gente poderia dizer there isn't a desk in my room, or there is not a desk in my room. Então, vocês percebem, pessoal? Aqui eu só estou fazendo a adição da palavra not no meio da frase, né? E onde vai aparecer a palavra not? A palavra not está aparecendo aqui, entre o there is e o substantivo, ok? É claro, pessoal, que aqui eu estou colocando a forma completa, né? A gente pode escrever isso aqui da forma contraída também, né? Da contraction. Então, eu poderia dizer there isn't a desk in my room. Isso é perfeitamente comum, ok? There isn't a desk in my room. E a mesma coisa, ela é aplicável a todos os outros exemplos que eu tenho aqui, inclusive o exemplo com o plural, tá? Então, enquanto aqui eu tenho there are two chairs in my room, I could say there aren't two chairs in my room, or there are not two chairs in my room. Aqui eu tô colocando a contraction form, a forma contraída no caso, né? Mas eu poderia dizer também, como eu falei anteriormente, there are not two chairs in my room, ok? Então isso, pessoal, falando a grosso modo, a regrinha gramatical é essa. Porém,
eu quero mostrar para vocês o there is e o there are em alguns contextos diferentes, né? Então, o primeiro contexto que a gente viu é no presente. Então, todas essas frases que eu coloquei aqui pra gente são frases no presente, ok? Agora, a gente vai trabalhar com there is e there are no passado. E aí, there is e there are já não funciona mais, porque o there is e there are acabam se transformando em there was e there were. Então, o que está sendo conjugado aqui, pessoal? Está sendo conjugado o verbo to be. E o verbo to be no passado, então, vai ser there was e there were. A mesma coisa, tá, pessoal? Então, as mesmas regras gramaticais que a gente viu anteriormente, a gente vai ver agora também. Então, agora eu quero fazer uma sentença no passado positiva. Então, eu quero fazer a descrição sobre o que tinha no meu antigo quarto. There was a sofa in my room. Então, eu vou continuar com o exemplo do my room, porque aqui eu só quero mostrar para vocês a diferença, como que ficaria, né? Então, aqui eu estou usando como referência o meu antigo quarto, embora isso não esteja explícito na frase, o sentido do que eu tenho aqui é tinha um sofá no meu quarto, ou havia um sofá no meu quarto. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Se eu quiser transformar isso aqui numa question, ou se eu quiser transformar isso aqui numa frase negativa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu inicialmente. Então, a gente vai usar as mesmas regras gramaticais, combinado? Então, caso seja uma negativa, né? Eu poderia dizer there wasn't a sofa in my room. Ou então, aqui, claro, eu tenho a contraction form, eu poderia dizer there was not a sofa in my room. E caso eu queira transformar isso aqui numa pergunta, was there a sofa in my room? Então, novamente, a gente vai pegar o verbo to be, que a única diferença que aconteceu aqui é que o verbo to be está no passado, mas ele continua aqui, ok? A gente vai pegar isso aqui e a gente vai colocar lá no início da frase. Então, eu poderia dizer, was there a sofa in my room? A mesma coisa vai acontecer com there were. A única diferença é que enquanto there was trata de algo no singular, o there were trata sobre algo que está no plural. Então, eu vou continuar usando o exemplo do room, pessoal. Poderia dizer, for example, there were many books in my room. Então, haviam vários livros no meu quarto, ok? Mesma coisa, quero transformar isso aqui na negação, na negativa. Então, there weren't many books in my room. Ou então, a forma completa, there were not many books in my room. Uma coisa importante de dizer, pessoal, é o seguinte, quando a gente está falando sobre o inglês falado, spoken English, a contraction form, todas as contractions forms, elas vão ser muito mais comuns do que a forma completa, como eu estou colocando aqui. Então, a forma completa, ela vai ser mais comum quando a gente tem inglês escrito, livros, por exemplo, uma linguagem um pouquinho mais formal, combinado? É claro, se vocês precisarem escrever uma redação para a faculdade ou para o colégio de vocês, vocês não vão colocar contraction. Contraction, como eu falei para vocês, é mais usado em inglês falado e inglês um pouquinho mais informal, combinado? Então, caso vocês estejam num ambiente um pouco mais formal, sempre a gente vai fazer a escolha pela não contraction. Então tá, aqui a gente está falando da negative, agora vamos dar uma olhadinha na question, que vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai pegar aqui o verbo to be, a gente vai colocar inicialmente a primeira coisa que vai aparecer na frase. Então, were there many books in my room? Ok? Eu não estou colocando a tradução aqui, pessoal, mas sintam-se à vontade caso vocês queiram pesquisar a tradução. Então, agora a gente vai ver, pessoal, como que a gente transforma esse verbo aqui para uma estrutura futura. Até agora, a gente viu there is, there are, recapitulando, there was, there were. Uma coisa que tem em comum em todos esses verbos aqui é o there. O there, pessoal, não é exatamente um verbo. Então, o verbo aqui, na verdade, é o que aparece em segundo lugar. Isso aqui que é o verbo. Mas o there tem uma função muito importante aqui. Ele é o que a gente vai chamar de sujeito impessoal. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes gramaticais porque eu não quero chatear ninguém, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso e queiram que eu aprofunde no assunto, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários. Isso vai servir como base para eu me planejar para os próximos conteúdos. Mas o que acontece? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o verbo de verdade aqui é o que está em segundo
segundo lugar. Então, é o is, é o are, é o was, é o were. Mas o there, ele tem uma função bastante importante aqui. Então, ele é o que a gente vai chamar de sujeito impessoal e ele precisa existir quando a gente vai fazer a descrição de coisas. Porque o que vai acontecer em inglês, pessoal? Em inglês, nenhuma frase pode começar sem um sujeito. Todas as frases em inglês, elas precisam ter um sujeito. Se eu quiser dizer, por exemplo, está chovendo, em português a gente diria está chovendo. Em inglês, a gente não diria is raining. A gente não diria isso aqui, pessoal. A gente diria it is raining. Então, em inglês, olha só, o sujeito está aqui. Embora a tradução que a gente vai dar para essa frase é está chovendo, a gente precisa de um sujeito, combinado? Em português, esse sujeito está oculto. Mas em inglês ele precisa existir. Inclusive, pessoal, eu posso até dizer que essa é uma das principais diferenças do inglês e do português. Então, em português, a gente pode começar uma frase com um verbo. Isso é totalmente comum em português. Está chovendo, está frio. Só que em inglês isso não vai acontecer. Mesmo que eu não esteja falando de ninguém especificamente, ou mesmo que eu não esteja falando de nenhuma coisa em específico, a gente precisa ter um sujeito aqui. A tradução que a gente vai dar para isso aqui é está chovendo. Então, como vocês podem ver, se a gente for traduzir isso aqui para o português, o it não representa absolutamente nada nessa tradução. O it só existe nessa frase para a gente cumprir uma convenção gramatical, combinado? Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Isso aqui não é o assunto. Só estou falando sobre isso porque eu quero que vocês entendam que o there aqui, ele está existindo para que a gente não comece a nossa frase com is, para que a gente não comece a nossa frase com are, porque senão não faria muito sentido. A gente precisa ter um sujeito, que no caso aqui está sendo representado pelo there. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver o there will, que vai ser a representação do futuro. Agora a gente vai falar de haverá. É esse o sentido que o there will vai trazer aqui. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando a gente for falar do futuro, a gente vai precisar de um verbo também, que no caso aqui vai ser o will, só que o will é o que a gente vai chamar de verbo auxiliar, tá legal? Então, agora a gente vai colocar o nosso verbo to be novamente, pessoal. Então, olha só, o verbo to be, ele pode ser representado por is, por are, por was, por were, e aqui o verbo to be está sendo representado pela forma normal dele, sem conjugar, be, que é simplesmente o que ele é. Então aqui eu tenho a frase there will be, que significa haverá, ou vai haver. E de novo, pessoal, eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção de como que a gente pode construir uma frase como esse haverá, né? Então eu poderia dizer, por exemplo, there will be a storm later. Então, haverá uma tempestade mais tarde. Poderia continuar fazendo a descrição do meu quarto aqui com coisas que pode haver no meu quarto futuramente. Então, eu poderia descrever there will be an armchair in my room. Isso é verdade, pessoal. Eu tô atrás de uma poltrona aqui pro meu quarto. Então, armchair significa poltrona, tá legal? Então, haverá uma poltrona no meu quarto. Aí assim, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, eu falei um pouquinho sobre o a no início, e aqui eu quero trazer para vocês então o an, que similarmente ao a, ele é um artigo indefinido também, ele significa uma ou um, ok? A mesma coisa gramaticalmente falando, ele tem o mesmo sentido se a gente for traduzir isso aqui para o português. A diferença é que o a gente vai usar quando a próxima palavra tiver um som de consonante, um som de consoante, ok? E o an a gente vai usar quando a nossa próxima palavra tiver um som de vogal, que é o caso aqui do armchair. Ok? So there will be an armchair in my room. Posso usar esse there will be com mais exemplos, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, there will be a party in my house tomorrow. Haverá uma festa na minha casa amanhã. Então, como vocês podem observar, pessoal, depois do verbo, o que a gente está colocando? A gente está colocando uma coisa. A party, an armchair, a storm. Então, gramaticalmente falando, tudo isso aqui é considerado substantivo, ou seja, tudo isso aqui são considerados coisas. Se a gente estiver falando do there is e do there are no presente, como vocês podem observar aqui, depois do there is e do there are, eu também tenho coisas. Então, olha só, a desk, a bed,
a wardrobe, ou two chairs. Se eu estiver falando do there is e do there are no passado, que no caso se transformaria em there was e there were, eu também tenho coisas depois do verbo. Então, olha só, a sofa. Então, gramaticalmente falando, pessoal, a gente vai considerar coisas, tudo aquilo que é objeto concreto, fenômeno natural, evento, situação, ideias ou sentimentos, enfim, tudo isso gramaticalmente falando, a gente vai considerar como coisas, ok? É isso, pessoal. Aí agora, coloquei aqui alguns exemplos positivos. Então, agora vamos transformar isso aqui em negativos. Então, pessoal, transformando esse exemplo aqui na negativa agora, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos exemplos anteriores. Então, nos exemplos anteriores, a gente estava colocando o not para transformar isso aqui numa negação. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse primeiro exemplo que eu tenho, there will be a storm later, e vou colocar o not aqui no meio. So, there will not be a storm later. A mesma coisa vai acontecer com os outros, com as outras frases que a gente tem, então. There will be an armchair in my room, so there will not be an armchair in my room. Ok? Agora eu quero transformar isso aqui numa question. O que a gente vai fazer? Bom, pessoal, nesse caso, a gente não vai pegar o be e colocar no início aqui da nossa pergunta. Isso não vai acontecer. A gente vai pegar o auxiliar. O auxiliar aqui, no caso, está sendo representado pelo eu. Então, isso aqui vai lá para o início da nossa pergunta. Então, se eu quisesse transformar isso aqui numa pergunta, eu poderia dizer will there be an armchair in my room? Se eu quiser pegar essa última aqui, there will be a party in my house tomorrow. Mesma coisa. Will there be a party in my house tomorrow? Ok? E assim por diante, pessoal. Na próxima aula, então, a gente vai tratar sobre o there de maneira mais aprofundada, caso tenha restado alguma dúvida para vocês, e a gente vai colocar isso aqui mais em prática. Combinado? Bom, pessoal, caso vocês tenham qualquer dúvida com relação a esse assunto, eu peço que vocês deixem nos comentários. Para mim vai ser um prazer respondê-los, tá legal? E os comentários de vocês também vai servir como referência para que eu faça os próximos vídeos, tá bom? Por enquanto eu tô fazendo vídeos que eu tô tirando aqui da minha cabeça com assuntos que eu acabo ficando bastante animada em ensinar, mas eu peço então que vocês coloquem dúvidas nos comentários e assim eu posso fazer vídeos mais direcionados, tá legal? Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso. Tchau!